Oi, meus lindos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e é um prazer compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com vocês. Eu me chamo Thali e eu sou completamente apaixonada pelo Espírito Santo e é isso que eu quero fazer hoje aqui com você, te levar a conhecer a pessoa do Espírito Santo. Por isso, vem comigo e roda a vinheta. No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre como conhecer o Espírito Santo. Eu quero contar para vocês um pouco de como foi a minha experiência, como eu conheci, como eu cultivei essa intimidade com ele. Eu vivi uma vida na igreja, eu vivi uma vida cristã, onde eu fui criada em um lar de pastores, fui criada na igreja e acredite, é capaz de você ser criado na igreja, estar na igreja e ainda assim não conhecer a pessoa do Espírito Santo. E esse era o meu caso. Eu vivi por anos na igreja e eu ainda não sabia que existia algo a mais do que ir aos cultos, ouvir louvores e sentir uma ardência no peito. Eu não sabia que existia uma terceira pessoa na Trindade e que ela era tão real, tão viva quanto o ar que nós respiramos. E então, um dia, simplesmente, eu estava passando por um período muito difícil na minha vida quando eu entrei no meu quarto e eu senti uma vontade muito grande de desistir de tudo, de abandonar tudo. E naquele momento, alguém entrou dentro do meu quarto. E ele colocou a mão no meu peito, eu lembro como se fosse hoje a sensação dele colocando e dizendo: olha, você, Thali, vai sofrer muito na sua vida, mas dessa maneira você nunca mais vai sofrer. E ali era como se alguém que eu nunca tinha visto a presença tivesse me acalmado e colocado um bálsamo nas minhas feridas. E aquilo me maravilhou tanto, se tornou tão precioso para mim, que eu queria sentir aquilo de novo. Eu queria saber quem era aquele que tinha poder para curar, o que era aquela experiência que eu tinha vivido com Cristo. Então, no dia seguinte, eu cheguei do trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi fechar a porta do meu quarto e correr para esse lugar. Eu apagava as luzes e eu ficava ali esperando, como um bebê que não sabia o que fazer, não sabia o que era aquela sensação. Eu quero, inclusive, dizer para você, talvez você hoje é essa pessoa que, como um bebê, não sabe como chamar o Espírito Santo, não sabe como começar essa intimidade, não sabe como cultivar isso, mas acredite, muito melhor do que você tentar viver de experiências de outras pessoas, é o próprio Espírito Santo te ensinar. Não tem ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo para te ensinar a ter uma comunhão com ele. Sabe, você cultuar alguém é algo que você pode fazer. Mas a comunhão, ela é muito mais do que um pedido. Eu cheguei nesse lugar como um bebê. Eu não sabia nada, nunca tinha sentido, nunca tinha ouvido falar que existia algo a mais do que os cultos. Para mim, no meu conceito, eu sabia que eu devia ir à igreja, eu sabia que eu devia fazer as coisas certas, que eu não podia pecar, que eu não podia matar, que eu não podia roubar, que eu não podia adulterar. Isso eu sabia, porque eu já ouvi falar sobre a Bíblia. Mas eu não sabia que existia algo a mais por trás de todas aquelas doutrinas, de tudo aquilo que é como protocolo que a gente devia seguir. Foi então que o próprio Espírito Santo me encontrou. Eu digo que nem fui eu que encontrei a ele, mas ele me encontrou. Na verdade, ele já era perceptível na minha vida, mas eu ainda não estava sensível para perceber que era ele. Hoje eu o conheço muito mais do que naquela época, do que naquele tempo. Mas hoje eu posso dizer que eu olho para trás e vejo que ele já estava ali, mesmo quando eu não sabia da existência dele, mesmo quando eu não sabia da presença dele, ele já estava ali operando sutilmente, sem que eu soubesse. Então, o primeiro ponto que eu digo para você é: não há ninguém melhor para te ensinar a conhecer o Espírito Santo do que o próprio Espírito Santo. Então, Thali, como eu posso atraí-lo? Como eu posso desejá-lo? Então, o que eu faço para que ele apareça? Simples.
Você precisa desejá-lo. Naquele tempo, eu comecei a entrar no meu quarto e aquilo se tornou tão precioso para mim que todos os dias eu chegava e eu queria fechar a porta do meu quarto e mergulhar aqui. Eu gastava horas e horas e às vezes ele não aparecia. Às vezes eu não sentia um arrepio, eu não sentia aquela sensação, mas eu falava, eu vou estar aqui. Independente de sentir ou não, eu vou continuar aqui. E eu tinha tanto uma certeza dele que eu não precisava sentir ele para saber que ele estava ali. E eu comecei a criar isso, eu gastava 8 horas. Eu chegava do serviço, eu tomava banho e dava umas 7 horas da noite, eu entrava no quarto e só saía daqui 4 horas da manhã. E às vezes eu chorava, e às vezes eu implorava pela presença dele e ele aparecia. Até que ele começou a se tornar mais sensível e mais perceptível e eu comecei a compreendê-lo melhor. Se alguém te liga, vamos colocar esse exemplo, se alguém te liga, você conhece a voz dessa pessoa. Mas se você vê ela, você não vai saber quem é ela porque você só ouviu a voz. Mas se você se encontra pessoalmente com alguém, você consegue ver os defeitos e a qualidade, uma intimidade maior começa a surgir. Assim é com o Espírito Santo, muitas das vezes nós só ouvimos a voz, mas nós não conhecemos ele ainda pessoalmente. E acredite, é possível o Espírito Santo estar no seu quarto há anos e você nunca ter trocado uma palavra com a pessoa do Espírito Santo. É capaz de você ter gastado uma vida na igreja e nunca ter conhecido de fato quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é cavaleiro, ele só fala com quem fala com ele. Ele sabe quando você procura ele só porque você quer uma simples experiência e não porque você quer conhecê-lo de verdade. Ele sabe qual é a verdadeira intenção do seu coração e o porquê você quer ele. E é por isso que você precisa simplesmente desejá-lo genuinamente. Se ele olhar para a terra hoje e precisar de uma pessoa sensível e disponível para ouvi-lo, você é essa pessoa que ele pode ouvir, que ele pode falar de maneiras loucas, ainda que você pareça louco diante do mundo. Acredite, existe faces de Cristo que ele quer revelar unicamente para você. Existe faces de Cristo que ele não vai mostrar para ninguém, mas ele quer mostrar para você, porque há um pedaço de Cristo em nós para que nós possamos cooperar para o propósito. E se você quer entender como assim tá ali o Espírito Santo, existe 3, se você quer entender um pouco da Trindade, eu vou falar aqui de maneira muito abreviada e simples para você. Deus é um só, mas é dividido em 3, assim como nós temos corpo, alma e espírito. Assim é Cristo, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Como funcionam os 3? Vou dar um exemplo aqui para você. Deus é aquele que diz haja, ele é aquele que dá ordem, ele é a onisciência, ele é o saber. O Deus Filho é aquele que executa. O Deus Filho, vamos dizer que é aquele que vai até o interruptor e liga a luz. Agora, o Deus Espírito Santo, Deus Espírito, é o próprio poder, é a própria eletricidade. Ele é meigo, mas poderoso também. Ele é forte, ele é cavaleiro. E assim como há muitas emoções dentro de você, assim é o Espírito Santo. Outra forma para você compreender a Trindade é o Sol. É como se Deus ele fosse o Sol. Deus Filho é como se fosse a luz. E o Espírito Santo é o próprio calor. É aquela, sabe, aquela sensação, aquela vibração. Esse é o Espírito Santo. Quando Cristo subiu aos céus, ele falou, eu vou deixar com vocês o meu Espírito. E o Espírito Santo é aquele que vai te ajudar a chegar no caminho até Cristo. Acredite, o Espírito Santo é aquele que vai interceder por você quando você estiver fraco, é aquele que quando você quiser desistir, ele vai estar com você. Não tem como ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Você já parou para tentar ler a Bíblia e parece que você não entende nada? Mas quando tá o Espírito Santo, ó, tudo se encaixa. Tudo parece que, meu Deus, agora isso faz sentido. A palavra de Deus tem vida com o Espírito Santo. Ele é aquele que vai te trazer as revelações, que vai fazer você entender. E muitas das vezes nós não estamos vivendo ainda a plenitude desses últimos tempos porque nós ainda não conhecemos a pessoa do Espírito Santo. Sendo que o Pai nos deixou para que a gente pudesse chegar até Ele por meio do Espírito Santo. E agora, o Espírito Santo é aquele que quer a comunhão, a intimidade com você. E o que faz uma pessoa? Porque não é o corpo. Porque quantas vezes você já chegou no cemitério e olhou e o corpo da pessoa estava ali?
O que faz uma pessoa é a mente dela, os desejos dela, o sentimento, as palavras, aquilo que ela faz, aquilo que ela diz, é a personalidade da pessoa. O Espírito Santo, ele tem uma personalidade. Às vezes ele se alegra com algo, às vezes ele se entristece com algo. E como você conhece uma pessoa, não é só ouvindo a voz dela, mas é gastando tempo, é conhecendo de fato o que ela gosta, o que ela não gosta. E à medida que eu ia passando tempo com o Espírito Santo no quarto, eu fui descobrindo o que ele gostava, o que ele não gostava. Acredite, o ato de salvação que a gente faz de aceitar Jesus é o que nos faz ser salvos e aceitar Cristo em nós. Mas a comunhão com o Espírito Santo é o que nos traz a santificação, é o que muda a nossa natureza, é o que muda o nosso jeito, é o que muda de fato quem nós somos. E à medida que eu ia gastando tempo, eu ia descobrindo que o Espírito Santo gostava, o que ele não gostava, o que alegrava ele e o que não alegrava. E aos poucos eu fui conhecendo o Espírito Santo. Então, se você é alguém que hoje quer conhecer, o que eu diria para você hoje é deseje. Apenas esteja disponível. Não há ninguém melhor para te ensinar sobre o Espírito Santo do que ele mesmo. Você já teve algum namorado? Você conheceria o seu namorado a partir do que outra pessoa falou? Não, você precisaria gastar tempo com ele, você precisaria ter conversas para que você ouvisse a voz dele e reconhecesse de longe, para que você de fato soubesse quem ele é. Assim é o Espírito Santo. Nós precisamos gastar tempo, não tem como você descobrir quem ele é a partir de experiências de outras pessoas. Você pode ter um direcionamento, mas você precisa de fato estar ali com ele e desejá-lo e ter esse relacionamento para conhecê-lo verdadeiramente. E qual o papel do Espírito Santo? Simples, te ajudar, ser o seu guia, o seu conselheiro, o seu amigo. Hoje, a minha oração é que a Thalita seja apenas uma telespectadora do agir do Espírito Santo. Eu sou apenas alguém que me assento e assisto o Espírito Santo fazer através da minha vida. E nesse tempo, Cristo disse que derramaria o seu Espírito de uma maneira diferente. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi apenas um dos dons do Espírito Santo, mas acredite, ele tem muito mais para você. Ele tem uma intimidade maior, ele tem algo maior para você, mas você só vai descobrir se tiver relacionamento com ele, se tiver intimidade com ele. A minha vida mudou quando eu entrei no secreto, por isso que eu falo que existem pessoas que estão sendo forjadas no secreto nesse tempo. E se Deus está tentando te esconder, não tente se mostrar, sabe? É no secreto que nós somos forjados, é no secreto que nós vencemos as nossas maiores batalhas. Davi, ele só derrotou Golias porque antes, quando era ele Deus, ele já fazia com excelência com as ovelhas. Ele já havia matado o urso e o leão, sabe? Cristo quer te ensinar aonde você deve vencer as suas guerras. O Espírito Santo quer ser o seu amigo, ele quer que você entenda que ele é alguém que opera nas suas fraquezas. Não é que você precisa estar perfeito para chegar a ele. Pelo contrário, você se achega da maneira como está e ele te transforma. Não é ele que fica sujo com o seu pecado. É você que fica limpo com a santidade dele. É você que fica totalmente são quando ele chega perto de você. Sabe, o Espírito Santo, ele quer começar uma comunhão com vocês. E tudo só vai mudar, a sua vida só vai mudar quando você entender e tiver a consciência de quem é o Espírito Santo na sua vida. Então, esse vídeo hoje foi para compartilhar um pouco de quem é. Mas acredite, há um nível muito mais profundo quando você vive isso. Quando você não deixa isso ser apenas um vídeo que vai ministrar sobre a sua vida, mas você de fato decide mergulhar nesse lugar. Você decide criar um desejo de falar, eu vou ser essa pessoa diferente. Sabe, o que eu quero fazer com vocês aqui hoje é um convite para esse lugar. É um convite para estar nesse lugar com Cristo. O quanto você deseja. Porque à medida que você recebe, é à medida que você deseja. O quanto você deseja. O quanto você está disposto a perder a sua vida aqui para ganhar o Espírito Santo. Porque eu não sei qual evangelho tem dito para vocês, mas a porta ainda continua sendo estreita. Ainda continua sendo poucos os que passam por ela, porque não é fácil. Se fosse fácil, todos conseguiriam. Mas a mesma medida que está disponível para mim, que estava disponível para os grandes avivalistas, John Wesley, Benny Hinn, todas as pessoas, Catherine Kuhlman, está disponível para você.
Basta você querer. O amor de Deus nos iguala, mas o seu amor por Ele te diferencia. O quanto você quer dessa presença. Sabe, precisa ser uma sede, uma fome que te tira do lugar, que não te deixa ser alguém que só vai assistir um vídeo aqui e quando acabar vai voltar para o For You do Instagram e vai viver como se nada tivesse acontecido, se nada tivesse mudado na sua vida. Você precisa de fato querer, desejar. Fala, faz um compromisso hoje, eu vou começar a ser essa pessoa em chamas. E o último ponto que eu quero falar com você, e para mim é um dos mais importantes, que mudou a minha vida no meu entendimento de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um sentimento, ele é uma verdade. Se você se basear a viver com Cristo somente quando você sente, você não vai viver uma vida genuína, porque entenda, sentimentos oscilam de acordo com as circunstâncias. Mas uma verdade, ela se alinha a uma decisão genuína dentro de você, uma decisão verdadeira dentro de você. Sabe, o Espírito Santo, ele não é um sentimento. Se você acha que o Espírito Santo é só quando você arrepia, só quando você chora, acredite, existe poder até mesmo no silêncio. O Espírito Santo é multiformes. Você precisa estar sensível para percebê-lo, porque ele faz o extraordinário no ordinário. Uma hora ele vai querer falar com você por meio do louvor, uma hora ele vai querer aparecer para você, uma hora ele vai querer falar com você por meio da palavra. Você precisa estar sensível para percebê-lo. Então hoje eu quero que através desse vídeo você decida mergulhar de fato nessa vida com Cristo. Que você decida se inserir nesse lugar com o Senhor, sabe? E ser verdadeiramente apaixonado. Sabe, nós somos os trabalhadores das últimas horas e se Deus precisa de um disposto, será que você se dispõe? Não é à toa que uma das profecias sobre o Brasil é que várias pessoas se reuniram e elas falaram, nós vamos orar. E a bandeira que o Senhor mostrar é a bandeira o qual vai começar o avivamento. E todos oraram. E a bandeira que todos viram foi a bandeira do Brasil. A nossa bandeira, o nome do nosso país já fala, Brasil é uma brasa viva. Sabe, não é à toa que se você está nesse país, você queima diferente. E acredite, nesses últimos tempos, muitas pessoas de nome e pessoas simples têm sido atraídas para o Evangelho. Quantos influencers, quantos famosos nesses últimos dias estão se convertendo? E acredite, o Espírito Santo ele já está começando a agir. Nós estamos perto de viver a volta de Cristo. Se estava próximo lá atrás, já quando ele falava em Mateus, imagina agora. É o tempo do derramar do Espírito Santo. E ele quer se derramar a você. Mas você precisa estar sensível para percebê-lo. Não deixe essa presença passar. Não deixe a presença passar desapercebida na sua vida. Deseje. Se você pode aproveitar algo genuíno, então aproveite com o Espírito Santo. Aproveite com Jesus. Não deixe ser um momento, mas se entregue mais, sabe? Mergulhe mais, dê tudo de você. Quantas vezes você foi intenso em amar alguém, intenso em amar o mundo? Por que você não ama agora genuinamente a Cristo? O que você se torna? Se você usar todo o seu foco, toda a sua intensidade para Cristo, o quanto o inferno perde se você se posicionar? Sabe, é por isso que ele ataca com tanta força para que você não saiba da verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é que existe um meio. O meio é Cristo, juntamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que guia você em suas fraquezas. E que você possa hoje desejá-lo genuinamente. E tudo que eu vivi nesse secreto, eu pedi ao Espírito Santo que me desse uma maneira, um meio para eu compartilhar, porque eu falei, Espírito Santo, o que eu vivo aqui é genuíno. As pessoas precisam viver isso, as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam desejar isso. E então, o Espírito Santo, ele me levou a encontrar um meio. Eu falei, Espírito Santo, qual é o meio que eu posso usar para impactar essas vidas, para falar disso que está acontecendo aqui, que eu estou vivendo com o Senhor no secreto, porque eu encontrei o tesouro, eu encontrei a resposta que o Senhor tanto queria que a gente vivesse depois da sua morte na cruz. E o meio que ele me deu foi colocar nesse livro para vocês tudo o que é necessário, o que eu aprendi sobre a intimidade com Cristo. Esse livro chama Devocional, Desafio dos 7 Dias. Ele vai falar sobre o conceito literal de devocional, o que é o secreto, o que é a intimidade, o que tem de precioso lá, o que é a inconstância que você passa, como começar o seu devocional. Não é aquele devocional diário que você vai fazer ali, ler aquela página e acabou. É muito bom pra gente
mas não é esse. Esse daqui, eu sei que ele não é para todas as pessoas, ele é para um grupo que deseja realmente a presença de Deus. Eu falei, pai, eu quero que esse livro ele seja levado para pessoas que te desejam de verdade, porque eu sei que isso aqui vai ser uma ferramenta nesse século, para que essas pessoas possam de fato vencer os seus gigantes e se tornar pessoas que vão transbordar sobre a vida de outros, porque entenderam que estar é melhor do que fazer, mas recebe quem precisa e dá quem está transbordando. Eles vão entender que primeiro para pregar eles precisam ser pregados, eles precisam ter a palavra pregada neles primeiro. E esse livro ele ensina isso. E juntamente vai ter 7 dias de desafios com devocionais específicos, ensinando devocional de libertação, ensinando jejum para você. Em cada dia de devocional vai dizer, olha, hoje você vai entrar no seu quarto, vai pôr uma cadeira e vai começar a conversar com o Espírito Santo. Vai começar a contar quem te magoou, quem te feriu. Esse livro vai ter 7 devocionais totalmente intencionais. Eu coloquei aqui os meus devocionais mais preciosos. Eu achei até que eu estava expondo demais a minha intimidade. Como fazer isso? E o Espírito Santo disse, não tenha medo, porque a mesma intimidade que você viveu, se outras pessoas viverem, mais almas serão ganhas e salvas. Então, por isso eu quero incentivar você. Eu vou deixar o link aqui na bio para você e também tem na bio do meu Insta, tá? Ele tá com valor promocional no site. E se você é essa pessoa, então, quero incentivar você a começar o seu secreto. E se você é alguém que não conhece de Cristo, mas quer começar essa intimidade, esse é o livro ideal para você começar. Amém? Tudo que eu podia aprender de secreto, eu coloquei aqui para abençoar e edificar a vida de vocês. Amém? E esse foi o nosso vídeo. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam queimar mais. Que vocês possam ser sedentos e apaixonados pela presença de Deus, porque a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas às vezes você tem falta de muitas coisas. Às vezes te falta um namorado, às vezes te falta um amigo, às vezes te falta até mesmo provisão. Mas acredite, eu te desejo o Espírito Santo, porque só assim eu sei que nada vai te faltar. Salmos 23, no conceito literal, não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é o meu pastor e dele eu não tenho falta. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 3 pessoas. Faça esse desafio e faça esse desafio também a começar essa intimidade. Pegue esse livro, mergulhe nele e comece a usá-lo para que você possa, de fato, viver essa transformação e essa intimidade com Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau, tchau e até a próxima.